que há de grandioso em você que você se recusa a reconhecer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Hoje nós vamos trazer esse tema. Eu tenho falado muito ultimamente sobre essa questão do reconhecimento e de toda a mecânica de você perceber o ser grandioso que você é, colocar em prática, colocar sua voz no mundo, ser você mesmo, né? Criar uma vida grandiosa a partir do ser grandioso que você já é. Vamos bater esse papo aqui hoje? Bom dia para quem está entrando, que delícia, né? Gente, o tema de hoje é o que há de grandioso em você que você se recusa a reconhecer. Você não quer olhar para isso de jeito nenhum. Hoje Gigi chegou com tudo. Vou puxar a orelha de todo mundo. Seres grandiosos, infinitos, maravilhosos. E seres grandiosos, infinitos, acessam infinitas possibilidades, né? Quais as suas escolhas? Por que você está aí, nesse espaço pequeno, acanhado, encolhido, com medo da vida, com medo de se jogar na vida, mudar a profissão, transformar a sua realidade? Quanta preguiça que tá rolando aí na vibe? Me conta. Bom dia para quem tá entrando, que delícia! Então, o tema de hoje: o que há de grandioso em você que você se recusa a reconhecer, olhar para isso, perceber. Giselda, eu nem sei o que é não, então começa a perceber, pede mais consciência, mais clareza. O universo me mostra o que há de grandioso em mim. Se você relaxar a mente, respirar e fizer a pergunta, gente, a consciência vem naturalmente. É uma consciência natural. Não precisa, não é mental você ficar pensando, né, raciocinando, não. Pede a clareza, a consciência e relaxa. A resposta, a clareza vem, a consciência vem à tona. Vocês precisam aprender a fazer esse exercício de trazer a consciência à tona. Bom dia para quem está entrando, que delícia. Então, gente, com relação a essa percepção do ser grandioso que você é e de aspectos grandiosos, começa pelos aspectos grandiosos. Giselda, qual que é o conceito de grandioso? Não tenha ponto de vista, nem ideia nenhuma formatada e simplesmente se entregue e reconheça. E você vai começar a perceber que tem coisas no seu dia a dia, coisas da sua vida que você não dá a menor importância. Você não dá, como diz lá em Minas, você não dá a menor pelota pro negócio, né? E aí você vai começar a reconhecer que só você, com a sua grandeza, com a sua peculiaridade, com a sua singularidade, só você realiza aquela tarefa de tal forma, só você consegue lidar de tal forma com situações assim e assado, sei lá, né? As habilidades que você tem. Olha para isso, habilidades grandiosas. Porém, nós insistimos, né, em nos disfarçarmos apenas de humanos. Nós não somos humanos, nós estamos nessa condição, mas não somos humanos, nós somos muito além de humanos. Quantas habilidades multidimensionais você já percebeu que tem e você está negando? Quanta percepção, quanta habilidade grandiosa você tem de lidar com as forças invisíveis, de perceber, de ter uma percepção muito clara do que é contribuição, o que não é, né? Aquela chamada intuição que você tem. Você não trabalha nisso, você não desenvolve, você não quer perceber a grandeza, a grandiosidade que você já é.
Agora imagina quando você começar a reconhecer esses aspectos, o quanto que isso vai expandir. Já pensou que delícia? Bom dia, Roseli, linda. Então, o quanto que a gente não está reconhecendo e não está disposto a reconhecer aspectos grandiosos do nosso ser, que já está aí. Quantas pessoas já disseram isso para você e você, bobagem e tal. A pessoa chega para você e fala assim, nossa, mas você faz você faz uma festa de criança, você faz um bolo, sei lá, uma torta, você cozinha, sei lá, como ninguém. Isso é uma grande habilidade. Cozinhar é alquimia. Só faz comida boa quem tem uma energia de criação, gente, muito potente. E o pessoal, e realmente, né, é o que é dito, você tem que ter amor no coração para você fazer uma comida gostosa, nutritiva. Não é só o paladar, é a nutrição do corpo, a nutrição afetiva. Já foi feito pesquisas, já foi reconhecido a cura através da comida, por exemplo, de pessoas com doença, né? Aquela doença CA, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, pra quê, né? E pessoas mesmo com estágio avançado de câncer. E receberam alimentos extremamente carregados, potencializados de amor, de atenção, sabe? Energizado. Olha, gente, o índice de cura é altíssimo, altíssimo. Então, assim, se você pega uma água pura, uma água que não água de torneira, a água de poço, uma água mineral pura, né? E começa porque a água, ela carrega informação, ela é um arquivo, né? Ela é um banco de dados. Você pega essa água e energiza essa água com palavras, pensamentos, sentimentos, bons pensamentos, né? Muita gratidão. Aí você coloca, né? Pede para a água trazer o equilíbrio, a harmonia, a cura daquela pessoa, daquele corpo e tudo. Começa, pega lá a sua água, energiza a sua água e começa a beber. Começa a imprimir na sua água só pensamentos, palavras, né, de gratidão elevadas, né? Faz lá, você quer fazer uma oração, você quer fazer, né, uma invocação bonita, sabe? Boas palavras. Pega essa água e depois toma para você ver. Então, o que acontece? Somos seres grandiosos, temos recursos grandiosos, não precisamos muitas vezes recorrer a remédio químico nenhum. Às vezes a gente toma uma homeopatia, que na realidade é uma assinatura energética, que bem indicada resolve tudo, né? Você toma homeopatia, faz uma terapia com a água um tempo, começa a reconhecer que o universo, as moléculas da criação, chama as moléculas da situação do seu corpo, do que você quiser, daquele caso que está lá na justiça, aquele processo, chama as moléculas. E começa a criar a partir das moléculas, destruir e descriar aquilo que não é contribuição e criar uma vida grandiosa a partir das moléculas. De qualquer situação, as moléculas do seu universo, porque você cria toda a sua realidade. Ah, Giselda, nossa, mas que papo de doido, que coisa mais utópica, sem noção. Não, isso é real, gente. É tão simples, né?
E a gente não quer nem olhar para isso. Mas por quê? Nós fomos implantados de uma forma massiva por toda a narrativa de controle do sistema, que nós temos que, né, gastar muito, tem que comprar aquele remédio assim, que a indústria farmacêutica vende, que é muito caro. Quem conhece aqui pessoas que adoram falar, eu tô tomando um remédio tão caro, nossa, você nem imagina o preço desse remédio. Valorizando. É uma inversão de percepção, a pessoa não está percebendo, ela não está consciente. Então, enquanto tiver inconsciente, vai ter que tomar remédio mesmo, bem caro. E mesmo assim, talvez nem resulte, né? Às vezes, num resultado satisfatório. E aí, quando uma simples atitude, né, de usar uma água com uma energia equilibrada, harmonizada, gente, 80% do seu corpo é água. Se você entra com água de qualidade, o que você acha que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai se curar, se harmonizar. Por que as pessoas se sentem tão bem na natureza? Porque ali as moléculas estão em estado energético vibratório mais próximo do que é original. Mais perto do que é natural. E nós estamos vivendo em cidades, né? Em locais muito movimentados, poluídos, não só por substâncias, mas também poluídos por pensamentos, sentimentos, emoções do coletivo, está muito concentrado, né? E as cidades não são naturais, a arquitetura nossa não tem nada de interessante. Cada dia, né, nós estamos vivendo em casas que são verdadeiros caixotes, tudo quadradinho, cheio de quina. Então, já existem estudos sobre isso. Quem quiser estudar um pouco, né, da arquitetura, por exemplo, natural do Rudolf Steiner, ele pregava que a gente deveria morar numa casa que não tivesse nenhuma quina. Todas vamos dizer, as partes arredondadas. Em vez da janela ser quadrada, arredondada. As formas abauladas. Olha as catedrais. Pois é. Você já está tomando homeopatia, né, Roseli? Perfeito. Aí você vai observando, porque você tem que se observar. Como que tá. Se ficar desconfortável, para e entra em contato comigo. Né? Se a dose estiver alta, você vai perceber que você vai começar a ficar, às vezes, um pouco mais agitada. Aí começou a ficar muito acelerada, é muita energia que está pondo no sistema, aí a gente para. Diminui a dose. Entendeu? Homeopatia é percepção, né? É um experimento energético. Você recebe aquela energia, você percebe, né, aquilo te proporciona e vai dosando. Se ficar muito agitado, tem que parar. Bom dia, Ellen. Ellen tá sumida. Então, gente, a questão, assim, se você não reconhece aspectos grandiosos do seu ser, que já tá aí, ó, adoidado, à vontade para você, né? Se você não consegue perceber isso, se você não consegue enxergar isso, reconhecer, como é que você quer expandir isso? Você nem se reconhece, você nem se percebe. Você acha, você tá naquele espaço, eu sou o cocô do cavalo do bandido, aquela coisa lá. A pessoa te dá um elogio, te elogia, fala alguma coisa, você fala, aí você fala, não, imagina, e aí se esculhamba, se auto-esculhamba. Poxa vida, valorize-se, perceba, seja gentil com você. Naturalmente, quando você estiver sendo
suficientemente gentil e nutritivo com você mesmo, você vai ser com os outros. Essa generosidade, essa nutrição, ela vai transbordar naturalmente. E aí as pessoas que vão se aproximando, elas vêm buscando essa frequência. E naturalmente elas muitas vezes reconhecem. Toda vez que a gente recebe um maltrato, você tem que olhar para dentro de você para ver aonde que esse maltrato está. A última vez que eu recebi um maltrato assim que me incomodou muito, eu estava ainda num espaço. Nossa, hoje eu consigo olhar para a situação e ver assim o quanto que eu estava me submetendo, né, a situações para poder satisfazer tal pessoa, isso, aquilo. Mesmo que no momento você não consiga perceber, depois você percebe de um tempo, você já está mais curado daquilo, você está mais bem resolvido. Sabe aquela hora que você começa a conseguir até rir de umas coisas assim, sabe, da sua vida? Aí você olha para a situação e fala assim, olha que interessante, né? Olha como que eu estava me tratando naquela época. Começa a olhar. O quanto que você está priorizando o outro, só o outro, e não está se vendo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser egoísta, que você não pode, né, transbordar nada para ninguém, que você não pode estender a mão para ninguém, que você não pode contribuir com nada. Não é isso. Não é isso. Entendam, né? Percebam o que eu quero dizer. Quanto mais você se nutre, quanto mais você se ama, se gosta, tem autocuidado, perceba, quanto menos você está se abusando de si mesmo, se autoabusando, menos abuso você recebe. E quanto mais você está com a sua consciência expandida, mais fácil fica. Quando alguém, você percebe a energia da intenção do outro, o outro vem com uma energia, você percebe a energia. Porque a pessoa às vezes está querendo, né? Qual que é a real intenção dela? Às vezes numa pergunta, num acesso que ela te faz. E você não precisa brigar com a pessoa. Você simplesmente desarma a situação e segue o seu caminho. A Ellen aqui, os maus tratos silenciosos, né? Tem gente que utiliza o silêncio para ferir. Mas normalmente a pessoa que está recebendo isso também, ela tem que perceber, né? Porque se a pessoa está suportando isso há mais tempo, ela já está se auto-abusando, né? Gente, a mulherada, mulheres queridas, acordai-vos. Consciência, mais consciência. Gente, nós vamos ter que fazer qualquer hora juntar e pedir mais consciência para a mulherada, por favor. Né? E, gente, tem muito abuso, muito abuso. Por mulheres e homens, né? Por favor, não estou aqui querendo dividir nada. Falo porque é muito recorrente, né? O abuso em cima da mulherada, porque tem um arquétipo mais frágil, né? Mais assim, de suportar muita coisa, né? E nos relacionamentos abusivos, ai, gente, aparece cada coisa pra mim que eu fico olhando, falo, uau. Eu rio, porque aí eu olho pra mim também, né? Na época que eu tava nessa parada, eu olho assim e falo, uau. Quando você tá mergulhado na situação, você não percebe. E aí você começa a pedir mais consciência, mais clareza, e aí você começa a lidar de forma diferente. Não precisa reagir. Você começa a lidar de forma mais harmoniosa, mais consciente. E no momento que você recebe aquela tentativa de abuso, você já resolve a parada, você já lida com aquilo num bom tom, não precisa brigar. Agora, tem pessoas, se a pessoa vem com uma posição, né, muito intensamente abusiva, assim, explicitamente, né, coloca limite.
Agora, esse limite é energético, que as pessoas não entendem. Você não precisa gritar, você não precisa dar escândalo, nada. Esse limite é energético. O dia que vocês aprenderem a lidar, a trabalhar a energia de vocês e colocar limite energético nos outros, nas situações, fica muito mais fácil. Você vai ver o quanto que isso funciona. O outro, ele não tem percepção consciente do movimento energético que você imprimiu ali, mas ele reage direitinho, do jeito que você gostaria. É muito incrível. Então, quando você baixa as barreiras, se torna receptivo ao outro, às situações, né? Você se torna mais vulnerável, abaixando suas barreiras e percebendo que o que você você pode receber, mas você vai escolher o que vai ficar no seu campo, na sua vida, no seu sistema. Você escolhe. E aí você não precisa, quando você está vulnerável, né? Você tem assim uma aproximação de pessoas, situações, né? Às vezes no trabalho. Você usando ferramentas, você pode se impressionar muito com o resultado que você vai ter. Muito mesmo. Porque muitas vezes nossa tendência em julgar, né, é muito intensa. Quando eu julgo, eu concluo, acabou. Aquilo já estou definindo. Eu estou trazendo para o outro, para a situação, algo que eu já dei o formato para a situação, para a pessoa. Então, assim, muitas vezes a gente baixa as barreiras, dá uma chance, né, para algumas situações e pessoas, e a gente é surpreendido usando ferramentas, né, sabendo o que está fazendo e não entregando o ouro pro bandido. Já vou escrachando logo falando. Entende? Então, assim, baixar as barreiras e reconhecer, porque quando você começa a reconhecer o que há de grandioso em você, você consegue enxergar o grandioso do outro, mesmo que ele não veja, porque na maioria das vezes não viu, né? E às vezes a pessoa foi muito abusada desde criança. Eu vejo muito isso, muito mesmo. O abuso lá na infância. E o que acontece com aquele adulto? Aquela criança, ela internalizou que ser amado é ser abusado, né? Porque muitas vezes foi muito abusado em casa pelos pais, psicologicamente, emocionalmente, às vezes até fisicamente, né? E como não, seu pai te ama, sua mãe te ama, seus irmãos te amam. E todo mundo lascando bambu em cima de você. E aí você internaliza que ser amado é ser abusado. E é óbvio que você vai para a vida adulta tendo relacionamentos, independente se você é um homem ou uma mulher, você vai para relacionamentos abusivos. Porque é isso que você vai atrair, isso que está vibrando aqui dentro. Naturalmente, né? Entende? É muito simples perceber isso. Então, você não foi treinado quando criança a perceber o que é grandioso em você. Na grande maioria, não. E você vem para a vida adulta sem a menor percepção de si. E toda a percepção que normalmente você tem de si mesmo está totalmente distorcida pelo ponto de vista, pelos julgamentos que você recebeu desde a infância. Dentro da sua família, que teoricamente seriam aqueles que deveriam te amar, gostar de você. E essa romantização da família também, né? Muita romantização. E aí você vai vendo o que vai acontecendo.
Aí você traz isso tudo pro seu relacionamento, pro seu casamento, pra sua família, pros seus filhos. E assim vem de geração em geração. Toda a nossa ancestralidade, né? De toda a nosso sistema, nosso sistema familiar. Gigi maravilhosa, bom dia, Lorene. Comecei uma faxina aqui, perdi o horário. Amanhã é a cirurgia do... Ah, que legal. Uau, que legal. Vou mandar um touch, pode deixar. Pode deixar, vou mandar um touch para ele, tá? Hoje mesmo já mando. Muito lindo, vai dar tudo certo, já deu. Então, meus amores, o que há de grandioso em você que você se recusa a reconhecer. E é só a partir desse reconhecimento que você vai poder, né, interagir e mergulhar em você mesmo. Se você nem se reconhece, se você não está nem disposto a dar os créditos que são seus realmente, né, na sua vida, no seu bem-estar, na criação da sua vida, qualquer área. Mesmo que você esteja muito encolhido. A Lu aqui. Gigi, somos capazes de colocar limites através de um não ou vários nãos. Exatamente. No começo pode parecer difícil, porém o posicionamento é importante. Exatamente. O posicionamento, né, é o mais importante, que é a partir dele que você trata, diz não, coloca ou clareia para a pessoa alguma situação, né? É isso mesmo, para acabar o abuso, né? Para você demonstrar para ela que você está ciente do abuso, que você não recebe mais esse abuso. Você até recebe, mas não escolhe. Pode vir, mas não. E às vezes tem situações que geograficamente é melhor se manter à distância, né? Nossa, Giselda, nunca pensei que fosse encontrar alguém que ousasse dizer isso. Família é muito romantizada. É puro romantismo. Não estou dizendo que não existam laços, nem algumas famílias que têm laços que não são tão doentes, né? Que são laços verdadeiros. Mas essas famílias são raras. Sinto lhe informar. Principalmente aqui no universo latino-americano. Né? O latino, por favor, gente. Latino não é brincadeira, não. Que joia. Obrigada, Lorene. Sempre senti família como uma prisão. Depois fiz anos de terapia por sentir isso. E esse é ser ciente de culpa. Nos meus cursos eu ensino isso tudo. Ai, Ellen, o dia que você escolher, você vai ter contato com conhecimento fantástico. Eu ensino isso o tempo todo, né? Essa romantização da família e tudo. Porque é o que é mesmo, é olhar, mas sem julgamento, mas com consciência. Gente, o nível de narcisismo nessa realidade é muito alto dentro das famílias. São pais, mães, parentes, amigos, vizinhos, né, irmãos, professores, narcisistas que querem destruir o outro. E a incidência está muito alta, né? Abriram a porta da toca dos répteis, né? Tá tudo aí, à vontade. Agora, se torna uma prisão porque você não está consciente. Quando você está consciente, você não, né? Você se mantém no perímetro da pessoa de uma forma mais consciente, tudo. E você vai achando o seu caminho. Porque realmente tem famílias que são muito disfuncionais e na medida que você está bem resolvido internamente com seu pai, com sua mãe, com os familiares, bem resolvido internamente. Não fica esperando resolver com eles não, porque muitas vezes não tem a mínima chance. Né? Então não adianta você se escabelar e se chicotear, se encher de culpa, achar que eu estou sempre errado e tudo. Então, assim, quando você tá, sabe, assim, ser colocado nesse espaço de estar sempre errado, de estar sempre sendo criticado, julgado, né? Aí você olha para isso e perceba se aquilo é nutritivo,
Se aquilo tá somando, né? Tá expandindo a sua vida, isso? Tá gostoso? Tá te nutrindo? Agora, às vezes, né, uma fala mal, às vezes uma coisa mal colocada, às vezes a pessoa tá querendo te dar também uma cutucada. Não tô falando de situações, né, familiares que às vezes um pai ou uma mãe fala, ó, você dá um jeito aí, sai dessa preguiça, você já tá com não sei quantos anos, vai cuidar da vida, vai trabalhar. Não tô falando disso não, tô falando de abuso mesmo. Tô falando de pai e mãe que fala com o filho muitas vezes que, ó, tá demais, né? Acorda, toma vergonha nessa cara aí. É assim que a gente tem que falar. O povo entender. Tô falando de abuso, né, gente? Vem abuso, tá sempre jogando pra baixo, maltratando e tudo. E o que acontece? Nós estamos nesse limite, né, de desconstrução da família, de uma série de valores, né, de princípios que regiam até então. E essa desconstrução, ela realmente a gente sabe, né, da onde que veio. Né? Então, a gente sabe de onde vem, de toda essa engenharia social, né, para poder destruir. E nessa brincadeira dessa engenharia, né, desse controle dessa narrativa toda, nós perdemos essa percepção do ser grandioso que nós somos e não conseguimos reconhecer aquilo que é grandioso em nós. No dia a dia, a gente acha que grandioso, não, grandioso foi só lá o Silvio Santos, porque, né, ele é conhecido na televisão. Não, gente, grandioso é você na sua intimidade, no seu ser. Gente, tem pessoas que eu fico vendo assim, um primor, né? Pessoas, nossa, cuidadosas nossa, tem tanta gente legal, com tanta postura bacana, tem muita gente. Só que como nós estamos muito ligados às redes sociais, a grande maioria das redes estão mostrando muita coisa que não tá legal. E a gente acha que todo mundo é assim. Agora, que realmente tem uma onda uma onda de propagação, né, dessa mediocridade, é gigante, isso é real, né? Isso é muito real. Agora, o que você quer? Você quer engrossar essa onda? Você quer aumentar ela? Ou você escolhe estar na onda da consciência? Convidar as moléculas para criar uma vida grandiosa. Essas ferramentas de conversar com as moléculas das situações, do seu universo, tudo. O seu universo é tudo. Quando eu falo meu universo, seu universo, tudo, parte física, não física, todo o seu inconsciente, né? Tudo que está ali guardado, todas as informações, as memórias, todos aqueles que você foi, todos aqueles que você não foi, né? Então eu falo universo. Então vamos trazer para o seu universo mais consciência, moléculas do meu universo, mais consciência, sempre ensinando vocês, pedindo mais consciência, mais clareza e pedindo que elas se afrouxem. Você está tenso, pede para suas moléculas ficarem mais afrouxadas, relaxadas. Fala com as suas moléculas, relaxem. Eu, às vezes, quando eu começo a eu falo, vão afrouxar. Gente, é impressionante. Você dá o comando, moléculas, afrouxem. Olha, você já sente uma leveza. E aí você fala com elas, expande, moléculas, expandam. Gente, você vê assim, você esparrama. Então, na hora do seu intervalo de trabalho, aquele momento, né? Que em vez de você se entupir de café, de mais cafeína,
faz esse exercício, senta num lugar, ou vai caminhar, porque às vezes você trabalha sentado, vai caminhar um pouquinho, movimenta o seu corpo, conversa com ele e conversa com as moléculas do seu universo pessoal. E fala com elas, afrouxem e expandam. Moléculas, mais consciência e mais clareza nesse aspecto. Às vezes você está resolvendo, você é um advogado, que você está construindo a defesa de uma causa, ou criando uma causa. Conversa com as moléculas da consciência desse processo, porque tudo tem consciência. Aprende a se comunicar. Aprendam a se comunicar com as moléculas do corpo do seu parceiro, da sua parceira, do seu amigo, de sua amiga. E tenho em mente que ter consciência, as pessoas acham que consciência só vai surgir, a consciência daquilo que é gostoso, legal, que ela julga que é muito bom, que é muito legal. Você vai ter consciência de tudo. Consciência não julga nada. Simplesmente é. Aí, na medida que, ao invés de você ficar julgando tudo isso que vem à tona, olhe para isso e perceba e fala, é assim agora. Você pode transformar o seu universo. Né? Olhar para tudo sem julgamento, tendo consciência do que é. Só que essa tranquilidade, essa leveza de olhar para as coisas que você gosta e olhar para as coisas que estão acontecendo, quer você goste ou não, olhar para elas sem julgamento, com leveza, sem se envolver emocionalmente. Sentimentos, emoções, nada disso é seu, isso tudo é coletivo. E é do seu corpo. O ser infinito, ele não tem isso, né? Ele vem viver uma experiência. Agora, quando você percebe que todo esse sentimento, essas emoções, tudo está na química do corpo e na consciência do próprio corpo, que é o corpo tem uma consciência, é uma outra consciência. O corpo, você não é o seu corpo. E todo mundo acredita que é. Esse exercício é fantástico. Faço muitas vezes durante o dia e ao deitar também. Pois é, esse exercício é maravilhoso. Abre sésamo, moléculas, né? Afrouxem-se e expandam. Mais consciência, moléculas do meu universo, mais consciência. Você pode, às vezes, você tem um filho, um companheiro, né, uma companheira, que está numa situação lá, que está muito inconsciente, você mentalmente, você não vai falar para não ficar antipático. Aí você pede mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza. É muito bom, tá? Interage com as moléculas do outro, fala mais consciência, mais clareza. E você pode dizer, né, para suas moléculas contagiarem as moléculas do outro, sem querer mudar, sem querer, né, pegar, por favor, menos, né? Menos. Sai do controle, Aí, por que a pessoa te escolheu um dia na vida? Por que ela está do seu lado? Algum dia foi muito legal, pode até agora não estar sendo tanto, mas em algum dia foi muito legal. As suas moléculas estavam convidando as moléculas do outro a serem grandiosas. E é isso que acontece. Para mim, essa química do amor, toda essa química da paixão, que isso tudo é químico, muito químico, né? Paixão é um negócio puramente químico. E ela tem prazo de validade, ela passa, ela tem um tempo já, todo mundo já, assim, o pessoal já sabe disso. Então, convida as moléculas a ter mais clareza e mais consciência. Que seja contribuição, mas para você não entrar no equívoco
só de projeção, de achar que o outro, né, é o alecrim dourado e achar que o outro não vou nem falar umas bobagens aqui para não quebrar a live, mas né, que o outro não, né? Ele não tem acreditar que o outro não tem os seus demônios, né? As suas sombras, vamos falar assim, as suas sombras. Então, todos nós, quando você lida bem com as suas sombras, você já as reconhece, você lida com elas de forma mais consciente, fica muito mais fácil você ver a sombra do outro. E muitas vezes, sabe o que acontece às vezes comigo? Eu vejo a sombra do outro, vejo tudo, mas mesmo assim eu aposto no outro. E aí depois o outro começa a fazer tudo que eu sabia que ia fazer. Mas eu, né, não vou julgar, vou deixar, e aí o outro começa a fazer as cacas, e eu olho e falo... ai, ai. E aí, às vezes, num primeiro momento, eu fico brava, sabe? Eu fico invocada. Aí eu olho pra mim e falo, você já tinha consciência? E cada um dá o que tem mesmo, tá disposto, né? Sabe o que acontece, gente? Sabe qual que é a maior frustração da gente? É a gente achar... a gente achar que o outro deveria escolher diferente, deveria escolher mais. E isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Quando eu vejo alguém que tem um potencial maravilhoso, incrível, escolhendo, né, espaços assim que muito pouco interessantes, né? De autodestruição. E aí a gente olha para aquilo, respira fundo, aí no primeiro dia dói, depois dói menos e você vai, né? Segue o seu caminho, porque escolha é escolha. Escolha é escolha. Agora, esse apego que nós temos, a escolha do outro, que nós gostamos, amamos e queremos bem, né? Você vê um filho escolhendo determinados caminhos e tudo. É lógico que, né, dependendo da situação, da idade, tudo, você vai interferir sempre de uma forma, mas você vai ter que perceber aonde que você não, né? Agora, não pode também se sentir culpado, porque são escolhas, mesmo que seja inconsciente. E depende muito da estrutura interna daquele ser. Muitas vezes eu já vi crianças, né, filhos em famílias muito estruturadas e que tem uma desestrutura muito grande. Você pega lá, você vai lá nas constelações de vidas passadas em outras linhas temporais, nossa, a gente vê muita coisa. Aquele indivíduo, ele tá trazendo à tona um conteúdo que tá lá atrás. Ninguém quis ver aquilo, ninguém criou uma situação. Ninguém quis se tornar consciente daquilo. Mas aquilo vem à tona. É um processo de exclusão, é um processo de adição, adicto, de droga, de álcool. Nossa, é tanta coisa. Gente, quantas coisas aconteceram lá atrás. Quando eu tô atendendo, eu vejo muito isso. A gente puxa as linhas temporais, a gente puxa, eu falo que a gente vai puxando o BO, né? E aí a gente percebe lá, né? Mortes muito trágicas, pessoas que foram, né, assassinadas mesmo, né? E então a energia tá ali. Às vezes o corpo não foi encontrado, né? Tá tudo ali. Então no meu trabalho eu vou lá na minha sessão de apometria quântica, Gigi maravilhosa vai lá e pim, 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 pum, 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 vai lá e mexe. Eu e a equipe, né? Falo eu, mas é a equipe. E liberar aquela energia, né? Liberar o conjunto de consciências, de entidades que estão aprisionados, né? Aquela linha temporal, eu chamo assim, é quase uma bolha, né? Uma bolha
de existência energética e tudo. Aí você vai lá e libera a energia daquilo. Do que for. Tô dando esse exemplo, mas tem zilhões de coisas que a gente libera. Aí faz assim, puf, gente, a energia tá assim, aquele vulco, assim. Quando eu abro as linhas, o campo e começa a entrar, assim, eu já tô muito acostumada, mas tem, assim, eu não posso me apavorar. Eu não posso, eu tenho que assistir aquilo tudo, perceber aquilo tudo e, ó, respirar e fazer cara de paisagem e ir rompendo aquelas energias, aquelas informações. E esse rompimento dessas informações é muito desconfortável às vezes para mim. E eu tenho que manter a calma para que eu tenha que a minha mente esteja tranquila e serena para me poder ter clareza, para minha consciência me mostrar o que é, porque é a partir do espaço de consciência. Porque a mente, ela mente. Então a minha mente tem que estar relaxada. Eu não tenho como falar assim, eu não tenho mente, vou tirar. Não. Ela tá ali relaxada, eu falo, ó, o tempo todo eu falo com a minha mente. Fica quieta, sem julgamento, quieta aí. De vez em quando, igualzinho uma entidade mesmo, eu falo, ó, pode parar, fica quieta aqui. E aí, para mim, dar o espaço para a consciência se fazer presente e eu poder ter clareza de como e o que fazer, liberar, para poder realmente liberar aquela bolha de energia que está ali. E é impressionante, na hora que a gente faz isso, faz assim. Não, gente, é assim, dá uma paz, um silêncio. Vocês não têm noção, eu fico assim... E eu tenho certeza, eu tenho clareza energética de que foi feito, de tudo. Por isso que tudo que eu faço tem um resultado espetacular, porque é a partir da energia e informação. A gente acessa realmente, porque eu sinto no meu corpo, no meu universo todo. Eu sei, eu sou uma leitora, né, de energias. Eu leio com muita facilidade. E a hora que aquele padrão se desfaz, uau, maravilhoso. Roseli, no nosso reptiliano, no genoma, trazemos toda essa história e memórias que no decorrer da vida são acionadas. Pois é, são os gatilhos, né? São os gatilhos. E vem à tona a energia, dá um gatilho que te linka com algo que está no seu inconsciente que você viveu em outra situação, em outra realidade. E muitas vezes não foi nem você exatamente, foi um ancestral seu. Aquela informação tá ali, ó, tá boiando, sabe? A informação tá tudo boiando. Todas as informações estão boiando. E aí você vai liberando aquilo, sim ou não. Libera. E é impressionante o quanto que isso funciona. Gente, sexta-feira vou fazer uma sala VIP da Gigi, 8 da noite. Quem quiser participar é gratuito, tá? Mas é dentro do Zoom, pra gente poder ter liberdade de estar conversando. Porque se fizer aberto, tem muita, né? Tem muita coisa que a gente às vezes quer falar e tudo, e não tem liberdade. Então tá dentro do Zoom. Ah, Giselda, como eu faço para acessar essa sala VIP sua, essa live fechada sua no Zoom? É só você pedir para mim, para entrar no grupo. Entra no meu WhatsApp, Giselda, aí fala, Giselda, coloca para mim, me coloca lá no grupo, para mim poder participar sexta-feira da live. O que acontece? Eu coloco você dentro do grupo. Esse grupo chama Giselda Galvão Consultora. Quem já está dentro desse grupo, vai receber o link lá dentro. Como que chama o grupo? É um grupo do WhatsApp que chama Giselda Galvão Consultora, tudo juntinho, tá?
Esse grupo eu vou mandar o link na hora da live. A live é às 20 horas. Aí eu vou soltar exatamente assim, uns 10 minutos antes, assim, eu solto o link e aí todo mundo entra, tá bom? A sala VIP da Gigi é o relato de quem esteve do outro lado. Uau! É um aluno meu, muito querido, que chegou não tem muito tempo, mas que tá brilhando, tá usando as ferramentas. E o nome dele é Jean Rodrigues. E ele me fez um relato. Eu fiquei muito... Nossa, gente, o relato, assim, energeticamente, qualquer, né? O que é grandioso em mim, né? Essa percepção minha. A hora que ele relatou, eu acessei a energia do que ele tinha acessado. E eu sei que aquilo é real. Entende? Então, assim, para uma pessoa como eu, a pessoa que mente para mim, ela literalmente está dando um tiro no pé. Porque é lógico que eu faço leitura energética, eu percebo claramente. Eu posso não falar nada, porque se eu for ficar falando o tempo todo, fica muito chato, né? Ah, porque você tá mentindo. Não. Quer mentir, essa escolha é sua, problema seu, né? Mas o Jean, quando ele fez o relato, eu acessei, eu falei, uau! Mas assim, falei, Jean, vamos fazer uma live no Zoom fechada para você contar isso, e aí eu também vou comentar, e a gente vai ter um bate-papo muito gostoso. Então, de vez em quando deixa eu só falar que a minha neta, gente, tá aqui querendo saber uma coisa aqui, só eu tenho que dar atenção, porque tem umas coisas que ela resolve para mim. Negócios em família. Minha neta, 17 anos, trem mais lindo, a flor da flor, delícia, parceirona minha. E aí, gente, nós vamos ter um bate-papo muito gostoso. De vez em quando eu gosto de trazer, né? Quando eu tenho algo interessante, eu trago, eu ressuscito a sala VIP da Gigi. Que fica lá, não dá para fazer toda a ceia. Eu que já quis fazer direto, mas não. E eu também não tenho muita paciência para ficar fazendo toda semana. E tem que ter conteúdo. Aí, a hora que o Jean me contou, eu falei, Jean, vamos fazer a live. Vamos para a sala VIP da Gigi que você vai contar isso aqui. Muito legal. E ele usando ferramentas e tudo. Aí ele vai contar lá uma experiência dele. Realmente maravilhosa, maravilhosa. E antes de começar, eu peço para as pessoas que puderem entrar, né? Entrar no início da live. Porque eu vou fazer uma limpeza energética para o pessoal poder assistir a live. Porque sabe o que acontece, meus amores? O que eu percebo? A gente abre as coisas, os assuntos, né? As lives, os bate-papos e tudo. E as pessoas vêm muito despreparadas energeticamente, espiritualmente, com muitos acompanhantes indesejáveis, vamos dizer assim. Eu falo indesejável porque isso é um julgamento meu mesmo, né? Que vem para... aí a pessoa, né? Não contribui energeticamente. Aí porque nós que estamos, eu que estou do lado de cá, com essa percepção, com essa habilidade gigantesca que eu tenho, eu acabo acessando. Óbvio, eu olho para tudo que vem, mas tem hora que, humanamente, eu ainda não sou aquela pessoa que consegue ficar, né, mais expandida do que tudo que todos. Muitas vezes o desconforto físico, energético meu é muito grande. E o que acontece? Eu faço esses encontros, e por que eu não faço sempre? Porque não compensa. As pessoas estão muito despreparadas, as pessoas, né, são o que são. Vem, assim, a estupidez humana que a pessoa carrega é muito grande. Eu tô falando porque agora, assim, ultimamente eu já tenho conversado comigo mesma, tenho feito um acordo comigo mesma que eu vou começar a dizer coisas que vai machucar, mas tá precisando, o povo precisa acordar, sabe?
É muita estupidez. Estupidez mesmo, né? De muito julgamento, muita, vamos dizer assim, a pessoa está posicionada no inverso dela, né? Fora do que ela poderia ser. E umas curiosidades que não tem pé nem cabeça. Então, assim, as pessoas às vezes fazem perguntas, né, que eu já escolho não responder. Já respondi de bobeira. Porque muita gente vem, às vezes, me fazer perguntas, a pessoa quer que eu valide o sistema de crenças dela. E isso aí eu não vou fazer mais. E, assim, as perguntas da live são ligadas à live. Eu não vou responder nada fora do assunto da live, né? E então, tá flutuando, Roseli? Ela fez uma sessão comigo. Foi ontem, Roseli? Não, foi anteontem. Não, foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Hoje é quarta, anteontem, de manhã. Tá flutuando ainda? Que bom. Continue assim flutuando. Use as ferramentas e flutue. Delícia. Então, gente, assim, é um recado mesmo que eu tô dando. Entra lá, mas assim, baixa as barreiras e assista. Sai do julgamento, né? Receba. Vocês têm que entender o seguinte, quando eu abro, quando eu tô aqui, quando eu tô lá na sala VIP da Gigi, eu tô entregando gratuitamente para vocês algo assim, é de bom grado. Eu tô entregando algo que é valioso, é meu tempo, é minha energia. Então receba isso de bom grado, seja pelo menos digno de receber isso, né? E para de tacar pedra. Como que a gente taca pedra? Com os pensamentos, julgamentos, né? Tá bom? Pra gente poder ter, assim, uma noite agradável. Porque nas últimas vezes que eu abri coisa com as pessoas, eu falei, eu não vou fazer mais. Não tem condição. A energia pesa demais. Minhas costas eu fico só vendo aquilo tudo. Eu falo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não tá compensando, não? Não escolho. Então, se você tem pontos de vista, se você está querendo assistir uma live minha ou assistir uma sala VIP minha, para poder invalidar, para dizer que aquilo, né, para criticar, para julgar, nem vá. Vai fazer outra coisa. Acesse outra coisa que esteja mais compatível com o seu sistema de crenças, né, com a sua condição energética e de padrão de consciência. Tá bom? Porque lá eu entendo que quando a gente abre a porta da casa da gente para receber as pessoas, a gente faz com carinho. Eu, pelo menos, quando eu recebo de coração. Então, eu estou recebendo vocês na sala VIP de Gigi, estou falando aqui para todo mundo. É lógico que tem um monte de gente aqui que isso não se aplica, mas eu estou deixando um recado que meu coração está pedindo, tá? Então, assim, vá lá com o coração aberto, né? Vai receber, respira, né? Tira aquele momento ali, né? Evita de ficar abrindo as minhas lives para juntar a família, todo mundo bebendo, fazendo bagunça, sei lá, confusão e assistindo. Como já tive gente fazendo curso meu desse jeito. Isso me machucou. Eu falei, não escolho isso, né? Então, a pessoa vem, a pessoa vai. Então, a pessoa para estar participando dessa energia, dessa possibilidade, que vocês gostam de chamar isso de egrégora, né? Então, assim, seja digno dela. Esteja comigo de verdade. Não que você tenha que concordar com tudo, achar que tudo é lindo. Não, tudo que ela fala é perfeito. Não, não é isso. Você tem os seus pontos de vista. Nossa, eu super respeito. Mas, né? Não invada energeticamente aquilo que você está recebendo. Tá bom? Isso é no geral, para vocês começarem a perceber como que você entra na casa de um amigo, como que você entra na casa dos seus pais, sei lá, como que você entra na empresa onde você trabalha, né? Porque a gente se acha, né? A gente no nível de inconsciência, a gente se acha. Aí a gente vai achando que que deve, pode sair passando por cima de todo mundo, julgando todo mundo.
maltratando todo mundo. Gente, e quando eu falo isso tudo, eu estou falando para mim. Para mim. Porque o processo de expansão de consciência, ele é diário, contínuo, o tempo todo, a todo momento. Não tem não existe essa pegada de, não, agora eu vou ficar aqui no cantinho, escurinho, quietinho, vou fechar tudo, vou ficar aqui e vou fazer, né, sei lá, vou ir fazer, vou estar numa situação, vou me colocar numa situação que não é expansiva, né? Mesmo porque, por exemplo, o uso de droga e de álcool de forma, né? Então a gente, não, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai ver, tá escondido. Claro, gente, todo mundo vai saber. Para com esse negócio de que achar que você vai fazer alguma coisa escondida, né? Tudo, a realidade, o vácuo quântico, que de vácuo não tem nada, né? Toda a malha quântica está te vendo, você está transmitindo, você está depositando tudo que a gente fala, que a gente faz. Nós estamos aumentando, né, essa bolha, esses bancos de dados, essas informações. Nós estamos colocando a nossa energia no sistema. Então, que tipo de energia que você está colocando no sistema? Conta para mim, né? Quem entrou, por favor, agora assiste a live depois desde o início, que tá muito boa, tá? Eu sou suspeita. Gente, coisa melhor que tem no mundo é a gente fazer as coisas e gostar, né? Eu tô adorando minhas lives. Antes eu ficava muito assim, torcendo o nariz, sabe? Torcia muito o nariz e tal. Agora eu tô gostando. Eu falo, tá legal, tá valendo, tá muito bom. E eu tem dia que eu tô sempre dando um up em vocês, mas tem hora que eu vou puxando a orelha, porque eu tenho que puxar a minha orelha. Aí eu puxo a de vocês também. Gente, final de semana agora, domingo, nós vamos ter de novo a segunda edição, né? A segunda, que é uma tríade, né? Fluxo quântico da abundância. Domingo às 8 da manhã. Vamos embora, todo mundo junto. Muito bom. Faça suas inscrições, já começa a fazer. Hoje é quarta, né? Pois é, de hoje para amanhã eu já vou mandar o post. Mas as informações são as mesmas do anterior, só vai mudar o dia, né? O próximo domingo. Aí eu mando para vocês, tá? Ai, que delícia. Gente, olha, eu tô muito feliz de poder fazer essa sala VIP do Gigi sexta-feira. É um presente, recebam como presente. Alguém aqui recebe presente falando mal, destratando, jogando presente de qualquer jeito? Não, né? Então recebam com carinho. Vamos receber o Jean como ele merece. Uma pessoa que está se expondo, vem se expor. Porque é fácil. Por que você também não vem expor? Geldo, tem um relato aqui assim assado, vou lá na sala VIP da Gigi com você. Pode vir. Pode se colocar para vir. Então, da mesma forma que você quer ser recebido pelos outros, vamos receber o Jean com amor e carinho dentro do nosso coração. Receber é um tesouro, gente, porque quando você expõe uma experiência profunda demais, você deixa ela exposta. E as pessoas têm que entender que isso é uma joia, que tem que ser respeitada, cuidada. Se você não gosta, não aparece, ou então vai embora da sala. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É que é muito importante a gente receber esse relato dele com muito amor e carinho. Porque se ele pode, se ele acessou, todo mundo também pode acessar. Mas vamos ter respeito e carinho pela exposição dele, pela disposição de trazer e contar para as pessoas, abrir para as pessoas o que ele viveu. Para que no término disso ele não perca essa energia, ele não se desconecte dela, tamanha a carga de julgamento. É isso que vocês têm que entender, que todo esse julgamento que a gente faz, né, toda essa energia que a gente joga em cima, né, que a gente movimenta em cima de algo,
você cria ou descria aquilo. Isso serve para a nossa vida a todo momento, né? Puxão de orelha mais açucarado de tão doce. Amei, Gigi. Gostou, Lu? Pois é. Então vamos acolher, mas assim, eu peço para as pessoas, eu vou mandar um áudio lá no grupo, com certeza. E olha, todo mundo que for para a sala VIP, todos são bem-vindos, mas se torne realmente bem-vindo, né? E respeite o colega, vamos trazer boas energias, bons pensamentos, né? Para que ele possa ser acolhido, para que ele possa derramar a experiência. Porque, gente, a experiência dele é espetacular. Foi espetacular. Eu reconheci, eu acessei energeticamente. Então, eu espero que vocês, respeitosamente, recebam isso, né? Lá na sala VIP, e guardem como é um tesouro, é uma joia que você está recebendo, né? Como é que você trata? Se você recebe uma joia, você joga ela em qualquer lugar, você destrata ela, você, né, fala mal dela, critica, julga ela, fala que ela é feia. Não, você vai pegar. Ah, olha, essa joia aqui não é do meu gosto. Tudo bem, então eu vou guardar ou então eu vou entregar para outro. Mas eu não vou me desfazer da joia. Tá bom? Então eu tô trazendo isso porque isso tenha se apresentado no meu universo como uma necessidade, vamos dizer assim, uma escolha minha de trazer essa consciência para vocês, porque eu passo muito apuro energético, sempre passei. E agora eu vou começar a falar mais disso, sabe? Trazer essa consciência para as pessoas, porque aqueles hiperconscientes como nós, hipersensíveis, né? Com uma boa dose de autismo e de superdotação, a gente passa muito apuro. E ultimamente eu tenho me visto numa situação muito peculiar, que assim, eu saio de casa o mínimo possível, sempre foi, mas agora tá absurdo, né? Muito pouco. Eu vou no mercado e volto correndo. Eu não tô tendo o menor prazer de sair. Ah, Gelda, tá bom, tá ruim, tá. Eu não tô escolhendo acessar a frequência da cidade onde as pessoas estão, né? No vulco-vulco. Muito pouca consciência. Não que eu seja a pessoa mais consciente do mundo, eu sou das mais que preciso tomar sacudida e acordar. Essa live aqui eu faço para mim, para eu me acordar, para deixar bem claro para mim o quanto que eu ainda preciso me transformar. Entende? Então, eu estou trazendo para vocês e vou começar a dar uns puxão de orelha, como diz a minha querida Lu aqui, que é assim, açucarado, adorei. Puxão de orelha açucarado. Não sei se é açucarado, mas eu vou trazendo consciência para ver se a gente acorda e parar de ficar julgando o outro. Ah, mas toda vez que você abrir a boca para falar que, mas isso é um absurdo, isso é um puta julgamento. Então nem abra a boca, não fala nada e só assista. Cada um escolhe o que escolhe. Tá bom? Então, meus amores, domingo nós vamos ter o fluxo quântico da abundância. Faça suas inscrições. Você pode presentear um amigo, um parente, uma pessoa querida, mesmo que ela não esteja consciente disso. Funciona, fique tranquilo porque funciona. Eu tenho uma lista de transmissão que eu ponho o nome de todo mundo. Todo mundo recebe do mesmo jeito, tá bom? E sexta-feira tem a sala VIP da Gigi às 20 horas. Quem não tá no grupo, quem tá aqui não tá no grupo lá do WhatsApp Giselda Galvão Consultora, é só me pedir no WhatsApp, entra, aí eu já gravo o seu contato e coloco você lá no grupo, que uns 10 minutos antes, né, de começar, que tá marcado às 20 horas da sexta-feira, e eu solto o link do Zoom. E certifique-se também de que o seu aparelho tá com o Zoom baixado lá, tá bom? Então fica assim, gente, de puxão de orelha açucarado e convites maravilhosos, né? Entregando essa experiência maravilhosa que esse querido Jean vai nos trazer.
Eu vou ficando por aqui e espero amanhã poder estar aqui com vocês novamente às 8h08 da manhã. Um dia maravilhoso, espetacular para todo mundo, né? De muita expansão, muita consciência e muita delicadeza, autoconsciência, tá bom? Beijo e até a próxima.